Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a perversidade, porque muitas pessoas hoje já se perverteram, ou seja, elas se deixaram levar pela depravação e excesso de devassidão. Por isso, as pessoas estão agindo com má índole, que sempre as leva a cometer várias perversões, de forma que as pessoas se alteraram, se transtornaram e se tornaram pervertidas. E isso é um mal que está se agravando cada vez mais sobre toda a face da terra. Então, a perversidade já é algo que vem acontecendo no mundo desde que aconteceu o pecado. A partir daí, as pessoas começaram a se tornar perversas. Elas começaram a praticar perversidades das mais variadas possíveis. E ao longo do tempo, isso foi se agravando. E em nossa época hoje, no século XXI, isso já alcançou todas as nações que vivem na face da Terra. Ou seja, praticamente toda a humanidade está contaminada por esse mal que se chama perversidade. Ao ponto de muitos, por causa da perversidade, estarem detendo a verdade pela injustiça. E muitos outros males são causados pela perversidade que existe nas pessoas. Isso é um mal que afeta as pessoas, afeta a humanidade, traz várias consequências para a própria humanidade. A humanidade está colhendo o que a sua perversidade plantou nesse mundo, através de vários males que foram feitos ao longo do tempo. Toda coisa que é praticada através do mal traz consequências. E, com certeza, hoje estamos sofrendo as consequências da perversidade que alguém plantou algumas gerações passadas. E assim vai acontecer no futuro também. As gerações futuras vão sofrer as consequências da perversidade que estamos plantando hoje. É assim que acontece, geração em geração. Então, a perversidade é algo gravíssimo, que afeta milhares de pessoas ao longo da história. Sempre foi assim. Hoje, em nossa época, isso está acontecendo. Existem muitos homens hoje que estão agindo de forma perversa. Dá para você ver pelas notícias que você vê na TV, nos jornais, nas revistas, enfim. É tudo proveniente da perversidade que reside na pessoa. Ela pratica o que é perverso. Ela se volta para essa prática da perversidade por causa da impiedade, das iniquidades, das abominações, dos pecados de forma geral. Então, toda a humanidade está sobre essa condição aí. E isso é algo que está levando a humanidade a estar do jeito que está hoje. E a tendência é piorar cada vez mais. Porque a perversidade aumenta, vai estar aumentando ao longo do tempo. A quantidade de perversidades que estão acontecendo no mundo sempre vai aumentando, se agravando cada vez mais. Então isso é algo nocivo demais. A perversidade está enganando e destruindo a humanidade há muito tempo. Muitas pessoas já morreram por causa disso. Outras ainda vão morrer futuramente por causa desse mal que às vezes as pessoas nem percebem, mas é algo que está acontecendo hoje. É preciso evitar esse tipo de coisa. É preciso não deixar que você se torne um homem perverso. Você não pode ser vencido pela perversidade em tempo algum. Pelo contrário, você tem que combater a perversidade. Você tem que derrotar, você tem que vencer. E não ser vencido pela perversidade. Porque se você for vencido pela perversidade, você se tornará escravo da perversidade que te venceu.
E aí o ciclo vai continuar cada vez mais. Então, isso é algo que nós não podemos aceitar. Se você é um ser humano consciente, racional, sensato, equilibrado, prudente, sábio, você não pode, em tempo algum, deixar ser dominado pela perversidade e por suas práticas perversas que vão prejudicar muitas pessoas. Você não pode deixar isso acontecer em sua vida em tempo algum. Então eu estou incentivando, encorajando e estimulando você a não querer que a perversidade te domine. Não seja escravo da perversidade em tempo algum. É hora de a humanidade entender isso de forma geral, de forma unânime, para que assim possa existir na humanidade uma vida melhor, para que possamos viver uma vida com toda simplicidade, humildade, para que possamos viver uma vida de forma sensata, justa e piedosa, com toda piedade e respeito. É assim que tem que ser. Mas o que destrói isso é a perversidade. E são milhares e milhares de pessoas por todas as nações que estão se deixando levar mais pela perversidade do que pela bondade. Então é isso que nós devemos pensar, refletir sobre essa questão, para chegarmos à conclusão que devemos rejeitar toda e qualquer perversidade que possa existir, porque isso é algo mal, que não serve para você e nem para mim em tempo algum. Então eu vou ler aqui um texto que está aqui no livro dos Salmos. E esse salmo foi escrito, por Davi. Então ele fala aqui a respeito disso. E olha que esse salmo aqui já foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. E falando a respeito da perversidade, ele está bem atualizado com os nossos dias hoje. Então ele está escrito assim, nesse salmo: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Ele faz uma pergunta aqui. Por que te glorias na maldade, que é algo perverso? Por que o homem poderoso está se gloriando na maldade? E ele responde. Aí ele continua no texto dizendo: Pois a bondade de Deus dura para sempre. Então por que o homem poderoso está se gloriando na maldade? Que é algo que não vai durar para sempre. Que é algo passageiro, efêmero. É algo nocivo, é algo mau. Por que ele está se gloriando nisso? Será que ele sente prazer na maldade? Será que a perversidade tomou conta dele a ponto de ele chegar nesse ponto? De se alegrar, de se gloriar na maldade? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. Então, arquitetar planos de destruição é algo perverso. Não é algo bom, não é algo certo, é algo perverso. Então, a língua desse homem poderoso urde planos de destruição. Ou seja, está praticando uma perversidade contra aqueles a quem ele vai destruir com seus planos. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. Porque muitos homens poderosos hoje aí estão fazendo a mesma coisa. Estão urdindo planos de destruição para destruir vidas. E isso é uma prática perversa. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Então a língua dele é como uma navalha afiada. A língua deles é algo cortante, que corta, que serve para retalhar, enfim, para cortar. A língua dele é como uma navalha que corta. E isso significa que a língua dele é algo perverso. Ele usa a língua como algo perverso, comparado a uma navalha que corta. É assim que é.
Então o texto prossegue aqui dizendo: amas o mal, amas o mal antes que o bem. Amar o mal é algo perverso, não é algo certo. Não, se você amar o mal e eu amar o mal, estaremos praticando uma coisa perversa, estaremos amando algo perverso. É isso que não pode acontecer, em tempo algum. Mas infelizmente isso acontece. Existem muitas pessoas amando o mal mais do que o bem. Eles não amam o bem, eles odeiam, eles detestam. O que eles amam é o mal, porque o mal é algo perverso. E eles se deixaram dominar por esse amor. Por isso que eles amam o mal, porque eles são levados a praticar o mal o tempo inteiro. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Se alguém prefere mentir, ele está preferindo falar uma perversidade contra alguém. Ele prefere mentir a falar retamente. Ele não quer falar a verdade, ele não gosta. Para ele a verdade não interessa. Não é a preferência dele. A preferência dele é falar a mentira. Ou seja, ele está falando algo perverso contra alguém. Continuando aqui o texto diz: amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Então, amar todas as palavras devoradoras é praticar uma perversidade, é amar a perversidade. Amar palavras devoradoras, amar palavras que devoram as pessoas, que destroem, que matam. É isso que eles gostam. Os homens perversos amam isso. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. A língua fraudulenta é uma língua perversa, que só profere fraudes o tempo inteiro. Isso é uma prática perversa. Pode ser da parte de qualquer pessoa. É perversa, não importa quem seja a pessoa que tem uma língua fraudulenta. Isso é algo perverso. Faz parte da perversidade que existe na pessoa. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Então, isso que ele fala aqui é a respeito desse homem poderoso, desse homem que age de forma perversa. É isso que Deus vai fazer com esse homem. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Deus fará esse homem morrer, perecer, porque Deus não compactua com a perversidade humana. Ele não aprova essas práticas perversas, essas perversões que os homens praticam. Ele abomina isso, ele detesta. Ele não se agrada nem um pouco disso aí. Pelo contrário, a ira dele se revela do céu contra as práticas perversas que os homens praticam hoje. Essa é a verdade. E é por isso que Deus fará esses homens morrerem. Assim, é assim que vai acontecer. Então ele continua dizendo aqui: os justos hão de ver tudo isso. Quando os justos aqui, que ele fala, são os justos, são aqueles que não se deixaram envolver por práticas perversas, não foram dominados pela perversidade em tempo algum. Eles rejeitaram isso. Os justos detestam essas práticas. Eles se acautelaram dessas práticas, se preveniram delas. Eles não praticam perversidades, eles praticam justiça, por isso são justos. Eles praticam algo justo, tanto diante de Deus como diante dos homens.
Por isso eles são justos. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Então, esse homem perverso, esse homem poderoso, ele nunca fez de Deus a sua fortaleza, em tempo algum. A pior perversidade, a pior perversidade que esse homem praticou contra si mesmo foi essa, de não fazer de Deus a sua fortaleza. Esse foi o pior erro que a sua perversidade o levou a cometer. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens. Então, isso é algo típico do homem poderoso. Ele confia na abundância dos seus próprios bens, das suas riquezas, do seu poder político, econômico e religioso. Ele confia nisso. Só que todas essas coisas são passageiras, são efêmeras, são coisas terrenas, que não têm proveito algum para ele. Porque ele confia nisso. Ele confia nessas coisas que são instáveis, digamos assim. Antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Então esse homem poderoso, ele sempre se fortalece na sua própria perversidade, para fazer com que a perversidade o torne mais forte ainda. Assim ele vai fazer perversidades com mais intensidade ainda, com mais força, com mais vontade. Ele vai ter muito ânimo para fazer perversidades ao longo da vida, porque ele se fortalece na sua própria perversidade. Esse é um mal que está presente hoje. Nesse século XXI, existem muitos homens hoje agindo assim, se fortalecendo na sua própria perversidade. Existem muitos homens por aí hoje assim. Então, isso é para mostrar que eles também terão o mesmo fim desse homem poderoso citado aqui nesse salmo. O próprio Deus fará eles morrer. A destruição dos homens ímpios, que está nas Escrituras, que vai acontecer brevemente, será por causa disso. Esses homens ímpios são os homens que estão se fortalecendo em sua própria perversidade dia após dia. A destruição dos homens ímpios acontecerá por causa disso. Então, isso é algo que vai acontecer realmente. Então, o que eu falei aqui hoje a respeito dessas perversidades é algo que acontece mesmo, que vai acontecendo de geração em geração. Na época em que estamos vivendo hoje, isso está acontecendo. E vai continuar acontecendo até o fim dos tempos, até o dia em que a destruição dos homens ímpios acontecerem pelo fogo. Então, essa é uma realidade. E Deus não mudou em nada. Ele está reservando a destruição dos homens ímpios para o dia do juízo. Isso vai acontecer. E o juízo é morte contra essas pessoas. Contra essas pessoas que se fortaleceram em sua própria perversidade. Então, isso é algo sério e importante a se dizer, para que hoje, em nossa época, possamos estar esclarecidos a respeito disso. E esse esclarecimento é nos dado pelo que está escrito, para que possamos entender essa questão. Então, o que eu queria falar hoje sobre perversidade é isso. Isso é algo muito sério. Deus trata isso com seriedade. E dá para ver claramente quando lemos esse salmo aqui, que é algo muito atual para as nossas épocas que vivemos hoje. Então é essa a mensagem de hoje, e eu espero que vocês possam ter entendido o que foi falado aqui, porque é algo certo e baseado apenas em textos das Escrituras, falando a respeito da
perversidade. Então essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês entendam isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.